Olá! Já alguma vez parou para pensar porque é que duas pessoas com o mesmo salário, as mesmas oportunidades, acabam em situações financeiras completamente diferentes? Pois, a resposta, na maioria das vezes, não está nos números, não está nas planilhas. A resposta está aqui dentro, na nossa mente. Hoje vamos perceber como é que a nossa mentalidade sobre o dinheiro define, e muito, o nosso destino financeiro. E olhem para esta citação que resume tudo na perfeição. A riqueza começa na mente muito antes de aparecer no bolso. Este é um conceito fundamental, sabem? O nosso mundo exterior, incluindo a nossa conta bancária, é no fundo um espelho do nosso mundo interior, dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Ok, então vamos aprofundar isto com uma história. Uma história que acontece todos os dias aqui em Moçambique. Vamos imaginar duas pessoas. Elas vivem no mesmo bairro, em Maputo, têm o mesmo tipo de trabalho, salários muito parecidos. O ponto de partida é praticamente idêntico. Mas, 10 anos depois, os destinos financeiros delas são completamente diferentes. Uma delas continua exatamente no mesmo lugar, a lutar com as mesmas dificuldades de sempre. A outra conseguiu construir alguma coisa, talvez um pequeno negócio, uma casa, uma reserva de segurança. Então a grande pergunta é esta: o que é que as separou? O que é que explica uma diferença tão grande? E a resposta, o fator que decide tudo, raramente é aquilo que parece. Não, não foi a sorte, não foi ter nascido numa família rica e muito menos ter ganho a loteria. O que realmente fez a diferença, o que dividiu as águas, foi a mentalidade, a forma como cada uma delas pensava sobre o dinheiro e sobre as oportunidades. E é aqui que entra o conceito-chave de hoje. Existem, basicamente, duas formas opostas de encarar as finanças: a mentalidade de sobrevivência e a mentalidade de crescimento. Uma mantém as pessoas presas, a outra abre caminhos. Agora, reparem bem na diferença de energia deste slide. Do lado da sobrevivência, temos frases que fecham portas. O dinheiro nunca chega, poupar é impossível. São afirmações que nos paralisam. Do lado do crescimento, temos perguntas que abrem portas. Como posso fazer mais com o que tenho? Que oportunidade existe aqui? Reparem, a primeira mentalidade procura desculpas, a segunda procura respostas. E qual é a consequência de viver assim, numa mentalidade de sobrevivência? Bem, o resultado é a estagnação. É como estar presa em areia movediça. A pessoa fica paralisada porque, no fundo, não acredita que é possível mudar. Vive com tanto medo de falhar que nem sequer tenta. Fica ali à espera de um salário maior ou de condições perfeitas que, vamos ser sinceros, raramente chegam. E o resultado é ficar sempre no mesmo sítio ou, pior, andar para trás. Por outro lado, a mentalidade de crescimento cria um ciclo positivo, um ciclo virtuoso. A pessoa começa a ver opções onde antes só via problemas. Começa a tomar pequenas ações, como poupar um valor mínimo ou aprender uma nova habilidade. E essas pequenas ações geram pequenos resultados. E esses pequenos resultados geram confiança. E essa confiança alimenta ações ainda maiores. É assim que a mudança acontece, de forma real e sustentável. Ok, mas vamos deixar a teoria de lado. Vamos ver como é que isto se manifesta na vida real, com exemplos concretos de pessoas e situações que todos nós conhecemos. Aqui mesmo, em Moçambique. Vamos conhecer o Carlos. Ele trabalha no Ministério em Maputo há 8 anos. Ganha 18 mil meticais por mês. A frase típica do Carlos é: pá, com este salário não dá para nada. E com este pensamento, ele nunca procurou alternativas. 8 anos depois, o Carlos está exatamente no mesmo lugar, com as mesmas queixas de sempre. Agora, vamos conhecer o Ernesto. Ele é colega do Carlos, mesmo cargo, mesmo salário. Mas a pergunta do Ernesto era diferente. O que é que eu posso fazer para melhorar? Ele começou a poupar apenas 500 meticais por mês. Nos fins de semana, foi aprender a fazer pequenas reparações elétricas. Hoje, ele tem clientes no bairro e faz um rendimento extra de 8 mil meticais. A diferença não foi o salário, foi a pergunta. Agora imaginem, vamos até ao mercado de Chiclane. A Fátima e a Lourdes vendem lado a lado. A Fátima, com uma mentalidade de sobrevivência, acredita que o seu destino é aquele mercado para sempre e nunca poupou. A Lourdes, pelo contrário, começou a guardar 200 meticais por semana. Com essa poupança, ela expandiu o negócio e hoje fatura muito mais. As mesmas condições, resultados completamente diferentes. E esta história do Anselmo lá de Nampula é incrível, porque ilustra na perfeição o poder de mudar a perspectiva. Desempregado, ele sentia que não tinha nada. Um dia,
ele decidiu mudar a pergunta para o que é que eu posso fazer com o que eu já tenho? Bem, ele tinha um telemóvel. Começou a fotografar produtos para negócios locais. Hoje tem uma pequena agência. Começou com zero capital, mas com um ativo muito mais valioso. Uma pergunta de crescimento. Ok, as histórias são ótimas, inspiram, mas a pergunta que fica é: certo, mas e como é que se faz essa mudança na prática? Como é que se sai da mentalidade de sobrevivência e se cultiva esta de crescimento? Vamos ver um guia passo a passo. Então, aqui estão 5 passos práticos. Primeiro, observar os próprios pensamentos, sem se criticar. Segundo, identificar aquelas crenças que nos limitam. Terceiro, e esse é o passo mais importante, substituir essas crenças por perguntas abertas, perguntas de crescimento. Quarto, definir um único objetivo concreto para dar foco à mente. E quinto, comprometer-se a aprender algo novo, porque quem para de aprender, para de crescer. E esta tabela aqui, olhem para isto, é uma ferramenta super poderosa. Em vez de lutar contra uma crença como eu nunca vou conseguir, a gente transforma numa pergunta. O que é que eu posso aprender para começar a conseguir? Em vez de dizer não tenho tempo, a pergunta passa a ser que 10 minutos do meu dia eu posso dedicar a isto? As perguntas ativam a parte do nosso cérebro que procura soluções. Bem, já vimos o porquê e o como. Agora falta a pergunta mais importante. Quando? E a resposta é simples. Agora. O primeiro passo, o compromisso real, tem de começar hoje, com uma única ação. Então, fica aqui um mini desafio muito prático para hoje. Escrever uma frase nova e positiva sobre a nossa relação com o dinheiro. Algo como, eu estou a aprender a melhorar a minha vida financeira todos os dias. Depois, colocar essa frase num lugar visível e lê-la várias vezes. A repetição é a chave para reprogramar a nossa mente. E para fecharmos a nossa ideia de hoje, fica este lembrete que é mesmo importante. O crescimento não acontece apenas quando se tem mais dinheiro. O crescimento começa muito antes, na forma como se pensa sobre ele. Porque uma mente que acredita que pode, encontra o caminho. E uma mente que acredita que não pode, encontra desculpas. E assim, esta análise termina com uma pergunta para reflexão. Daquelas desculpas que por vezes contamos a nós mesmos, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei como, qual delas é que pode ser transformada num caminho, num primeiro passo, a partir de hoje? O que é preciso reter de tudo isto é que a mudança é mesmo possível e começa com a decisão de aprender. Educação financeira não é sobre ser especialista em mercados complexos, é sobre ganhar controlo e criar opções para a nossa própria vida. Continuar a aprender é o melhor investimento que se pode fazer. Obrigada por nos acompanhar.